Bom, pessoal, finalizando interesse recursal, ou seja, o interesse, né, de recorrer, interesse de quem quer recorrer, né? Divergência entre o interesse recursal do acusado, ou seja, interesse de recorrer do acusado e de seu defensor. Divergência, diferença entre eles. Bom, esse caso, óbvio, não acontece muito quando o advogado é constituído pelo próprio acusado. É mais comum quando estamos diante de um defensor público ou de um defensor dativo, aquele que é escalado pelo juiz, né? Há doutrinadores que defendem a preponderância da vontade do acusado. Outros, por outro lado, defendem a prevalência da vontade do defensor, porque este tem o conhecimento técnico-jurídico, né? Sob o argumento de que este possui conhecimento técnico de uma forma ou de outra. Certo é que prevalece a vontade daquele que tem interesse em recorrer, seja o acusado, seja o defensor público. Então, com essa ideia, nós vamos ler a súmula 705 do STF, que diz: a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o reconhecimento da apelação por este interposta. Por este quem? Defensor público. Esta súmula deixa claro que, ainda que o acusado tenha renunciado ao seu direito de recorrer, isso não impede que o recurso possa ser interposto pelo seu defensor, né? Ou seja, que o recurso interposto pelo seu defensor seja reconhecido, seja conhecido pelo magistrado. Sentença condenatória. Só fazendo aqui um adendo aqui. Então a gente percebe que o interesse recursal do acusado e do seu defensor são autônomos, né? Nesse caso aqui, ainda que o acusado tenha renunciado ao seu direito de recorrer, né, abriu mão, né, renunciou, não impede que o recurso interposto pelo seu defensor público seja conhecido, né? Há uma autonomia aí. Sentença condenatória e ou absolutória e interesse recursal do Ministério Público na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça. O Ministério Público pode recorrer em favor do acusado. De novo, o Ministério Público pode recorrer, melhor dizendo, em favor do acusado, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, ao Ministério Público incumbe a tutela de direitos individuais e indisponíveis, no qual se inclui o direito de locomoção. Logo, se o Ministério Público entende que está diante de um inocente, que não há provas para a condenação, é plenamente possível o recurso em favor do acusado. Eu falei no vídeo anterior sobre isso. Essa ideia, né, que o leigo tem, o senso comum tem, que o Ministério Público, o promotor de justiça, é acusação, não é bem assim. O Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, ele é um fiscal da lei, né? Fiscal do cumprimento legal. Ele é acusação naquele contexto ali, né? Tem provas robustas e tal. Mas se a partir do, como eu falei no vídeo anterior, se no decorrer do processo e venha ao seu conhecimento que o réu é inocente, pô, tranquilamente ele vai aqui entrar com recurso, né? O Ministério Público entender que diante de um inocente que não há provas para a condenação, etc., plenamente possível recurso em favor do acusado, o próprio Ministério. Porque ele, é acusação. Não, ele é fiscal da lei. Ele está atuando naquela situação, naquele processo, como acusação, né? No interesse da sociedade, no interesse da vítima, enfim. Detalhe, o Ministério Público pode recorrer buscando a absolvição do acusado, mas desde que, na primeira instância, durante o julgamento, tenha sido postulada a absolvição. Ora, se o Ministério Público pediu a condenação e o juiz de primeira instância condenou, não houve sucumbência. Se não houve sucumbência, não há interesse recursal. A gente só recorre quando perde.
sucumbiu, perdeu, né? Nesse caso aqui, não houve sucumbência. Se não houve sucumbência, não há interesse recursal. Traduzindo, desde que haja sucumbência, o Ministério Público pode recorrer contra a sentença condenatória, buscando a absolvição do acusado. Sucumbência, no caso, ele perdeu, ele foi condenado. Então, aí sim, sabendo o Ministério Público, na figura do seu representante legal, que é o promotor de justiça, que é inocente, ele pode entrar com recurso de absolvição. E no caso de ação penal exclusivamente privada, lembre-se que na ação penal privada, o Ministério Público atua como custos legis, ou seja, fiscal da lei, mais do que nunca. Sendo assim, o Ministério Público pode recorrer contra eventual sentença condenatória, seja para prejudicar o acusado, seja para melhorar a situação, porque ele está de fiscal ali, de supervisão. Diante de sentença absolutória, se o querelante não recorrer, não se admite recurso do MP, né? Se o querelante, né, no caso o particular, o ofendido, não recorrer, não se admite recurso do Ministério Público. É perfeitamente viável a interposição de recurso pelo acusado, mesmo diante de uma absolvição, o mesmo podendo dar-se com o Ministério Público, que pode recorrer da sentença absolutória ou condenatória quando na situação de custos legis, ou seja, fiscal da lei. Bom, vamos tratar agora dos efeitos dos recursos, ok? Bom, nós temos aí o efeito obstativo, o efeito devolutivo, o efeito suspensivo, o efeito regressivo, interativo ou diferido, que é a mesma coisa, vai depender da doutrina que você adotar, e efeito extensivo e efeito substitutivo, efeito translativo, ok? Então lá, é bastante efeito. Bom, efeito obstativo. Pelo efeito obstativo, temos a interposição de um recurso, impede a preclusão temporal e o consequente trânsito em julgado da decisão. Efeito devolutivo, para se referir ao efeito devolutivo, o mais importante no processo penal, utilizamos a máxima em latim tantum devolutum quantum appellatum. Em razão dele, temos que o reexame da causa pela instância superior fica restrito à parte da decisão impugnada. Bom, essa máxima, tanto devoluto quanto appellatum, quer dizer o seguinte: é o princípio pelo qual só se conhecerá da matéria impugnada quando do recurso. Ele, na verdade, é bem claro no artigo 515 do nosso Código de Processo Civil, que diz: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ok? Então tá, em razão dessa máxima, tanto devoluto quanto apelato, temos que o reexame da causa pela instância superior fica restrito à parte da decisão impugnada pelo recorrente, evitando-se assim a prestação da atividade jurisdicional sem que tenha havido provocação das partes, princípio da inércia da jurisdição, né? Isso aí é teoria geral do processo. Ou seja, da mesma forma que, na primeira instância, o juiz não pode iniciar um processo de ofício, né? Princípio da inércia. O tribunal, ao julgar um recurso, está atrelado àquilo que foi objeto de impugnação. O tribunal só poderá apreciar o conhecimento que a ele foi devolvido. Observe-se que o efeito devolutivo é mitigado pelo princípio da reformatio in melius. Isso significa dizer, traduzindo, em recurso exclusivo da acusação, é plenamente possível que o juízo que é o tribunal colegiado, melhore a situação da defesa, ainda que a apreciação de tal questão não tenha sido expressamente devolvida ao tribunal. Além disso, uma vez delimitada a extensão do recurso, devolve-se ao tribunal o conhecimento de todas as alegações, fundamentos, questões referentes à matéria impugnada. Então, assim, o conhecimento do tribunal, quanto à dimensão vertical, é o mais amplo possível. O tribunal está vinculado ao objeto da impugnação, mas
não a argumentação jurídica trazida pelo recorrente. Lembre-se que, no processo penal, há certos recursos em que as razões recursais podem ser apresentadas separadamente, ou seja, autonomamente, com uma independência. Nessa situação, a delimitação deve ser feita na petição de interposição do recurso, na hipótese de o recorrente não delimitar a matéria impugnada em sua petição de interposição. Prevalece o entendimento de que se devolve ao juízo ad quem, tribunal, o conhecimento integral da matéria que gerou a sucumbência, salvo em se tratando de recurso de fundamentação vinculada. Por neste caso, fundamentação vinculada, a parte é obrigada a declinar um dos fundamentos previstos em lei, ainda que o faça nas razões recursais. Esse é o entendimento da nossa Corte Suprema, STF. Bom, os efeitos obstativo e devolutivo são inerentes a todo e qualquer recurso. Os demais efeitos podem estar presentes ou não, a depender do recurso que se está estudando. Efeito obstativo foi o primeiro que eu li, né? Temos que a interposição de um recurso impede a preclusão temporal e o consequente trânsito em julgado da decisão. O efeito devolutivo são inerentes a todo e qualquer recurso. Vamos falar agora do efeito suspensivo. Consiste na impossibilidade de a decisão impugnada produzir seus efeitos regulares enquanto não houver a apreciação do recurso interposto. Ok? Se o recurso for dotado de efeito suspensivo, a decisão não produzirá efeito algum até que o recurso seja julgado. Por outro lado, se o recurso não for dotado de efeito suspensivo, a decisão poderá ser executada de imediato. Tecnicamente falando, não é o recurso que tem efeito suspensivo, pois, se assim fosse, enquanto o recurso não fosse interposto, a decisão teria o condão de produzir seus efeitos. O que se suspende, em verdade, é o simples fato de determinada decisão admitir a interposição de um recurso dotado de efeito suspensivo. Afinal, mesmo antes da interposição do recurso, o simples fato de se admitir a impugnação dotada de efeito suspensivo já é suficiente para impedir a produção dos efeitos regulares daquela decisão. No processo penal, em virtude do princípio da presunção de inocência, não é possível a execução provisória de uma pena pelo simples fato de determinado recurso não ser dotado de um efeito suspensivo. Traduzindo, significa dizer que todo e qualquer recurso interposto contra a sentença condenatória ou absolutória imprópria é dotado de efeito suspensivo indireto, ainda que a lei não se refira ao efeito. Exemplo: recursos extraordinários não tem efeito suspensivo, mas isso não significa que a pena pode ser executada. Não significa que a pena pode ser executada. Vamos falar agora do efeito regressivo, interativo ou diferido, dependendo da doutrina que você estudar. Mas o importante é que você amplie seu vocabulário, porque de repente você leu numa doutrina efeito regressivo, você sabe tudo de efeito regressivo. Chega lá, a questão diz, mas o efeito interativo ou o efeito diferido, aí você, o que é isso? Prazer, Mauro, e aí? Calma que eu estou aqui. Efeito regressivo, interativo ou diferido. É a mesma coisa. Consiste na devolução da matéria impugnada ao mesmo órgão jurisdicional que proferiu a decisão recorrida. Juízo de retratação. Exemplo, nós temos o recurso em sentido estrito, a carta testemunhável, agravo em execução. Tanto o recurso em sentido estrito quanto a carta testemunhável admite o juízo de retratação, tá? Tanto o recurso em sentido estrito, que é o res, né? A gente usa mais essa sigla, né? Res. Tanto o res quanto a carta testemunhável admitem o juízo de retratação por conta do efeito regressivo, interativo ou diferido. A doutrina traz a seguinte classificação dos recursos. Recurso interativo é aquele que se permite apenas ao próprio órgão prolator da decisão reexaminá-la. É o caso dos embargos de declaração.
Recurso reiterativo é aquele em que o reexame da matéria impugnada compete exclusivamente ao juízo ad quem, que é o tribunal, segunda instância, no caso, apelação. Recurso misto é aquele em que se admite o reexame da decisão tanto pelo juízo a qual, primeira instância, quanto eventualmente o juízo ad quem, segunda instância, que é o caso do rese, recurso em sentido estrito. De repente eu faço até um estudo do rese, né? Recurso em sentido estrito. Nos recursos dotados de efeito regressivo, portanto, o juízo ad quem, juízo de segunda instância, né, tribunal, só analisará a matéria recursal se o juízo a qual, juízo de primeira instância, primeiro grau ou juiz monocrático, não voltar atrás em sua decisão, né? Não usar o recurso do juízo de retratação, né? Se confirmá-la, o recurso seguirá ao juízo ad quem. Voltando aqui, no recurso dotado de efeito regressivo, portanto, o juízo ad quem só analisará a matéria recursal se o juízo a qual, juízo de primeira instância, primeiro grau, juiz singular, não voltar atrás em sua decisão, ou seja, não usar o do juízo de retratação. Se confirmá-la, o recurso seguirá ao juízo ad quem. Efeito extensivo. Em decorrência do efeito extensivo, a decisão do recurso interposto por um dos acusados pode beneficiar os demais agentes, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter pessoal. Só é possível falar em efeito extensivo se o motivo da decisão valer para todos. Exemplo: redução de pena para um menor de 21 anos não é efeito extensivo, conduta atípica, pode beneficiar todos os coautores. Esse efeito vem previsto claramente no artigo 580 do nosso Código de Processo Penal, que eu vou ler em loco. Artigo 580 do Código de Processo Penal. No caso de concurso de agente, Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, aos demais. O efeito extensivo, vale dizer, também é aplicável ao habeas corpus e à revisão criminal. É o próximo tema que a gente vai falar. Vamos falar sobre habeas corpus, revisão criminal, enfim. Exemplo: se o tribunal determina o trancamento de um processo, reconhecendo a atipicidade da conduta no julgamento de um habeas corpus, essa decisão de trancamento vale para todos os demais concorrentes, coautores ou partícipes. O ideal é que, num caso como esse, o próprio tribunal, de ofício, né, independente de pedido das partes, já se pronuncie quanto ao efeito extensivo, de modo a estender aquela decisão aos outros concorrentes. Se algum acusado não for abrangido pelo efeito extensivo, é possível a posição de embargos de declaração ou até mesmo impetração do habeas corpus. Ok? Efeito substitutivo. Em decorrência desse efeito substitutivo, temos que o julgamento proferido pelo juízo ad quem, tribunal, irá substituir a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, mesmo que este não seja provido. A decisão dada pelo tribunal substitui a decisão de primeira instância, juízo a quo, naquilo que tiver sido objeto de recurso. Frisa-se mais uma vez que o efeito substitutivo se opera mesmo que o tribunal mantenha a decisão de primeira instância. Atenção, atente-se para o fato de que só podemos falar em efeito substitutivo quando o recurso é conhecido pelo juízo ad quem. Já falamos nesse conceito de conhecido, provido em outras aulas precedentes, ok? Além disso, lembre-se de que a análise desse efeito é extremamente importante no processo penal para fins de definição da competência para o julgamento da revisão criminal, assunto que eu vou ler nas próximas aulas com vocês, né? Vamos estudar juntos esse conceito, tanto de habeas corpus quanto de revisão criminal, ok? Tá? Apesar de não estar previsto expressamente no Código de Processo Penal, a doutrina entende aplicável o artigo 512 do nosso Código de Processo Civil,
O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Tá? Efeito translativo. O efeito translativo consiste na devolução ao juízo ad quem, segunda instância, tribunal, colegiado, de toda matéria não atingida pela preclusão. No processo penal, o único recurso que é dotado de efeito translativo é o recurso de ofício, ou seja, pelo próprio juiz, ou no caso do tribunal, sem requerimento das partes, tá? Que devolve à instância superior o conhecimento integral da causa. Vale lembrar a súmula 360 do STF, em loco. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Direito intertemporal e recursos. De acordo com a doutrina mais larga, a doutrina majoritária, uma norma que trata de recursos é genuinamente processual, o que significa dizer que ela tem aplicação imediata. Está lá no artigo 2º do nosso Código de Processo Penal. Nesse contexto, pergunta-se qual é a lei aplicável ao recurso? É a lei em vigor à época do fato delituoso? É a lei em vigor à época da intimação? É a lei em vigor à época da publicação da decisão? É a lei em vigor à época da interposição do recurso? Bom, olha só. O que interessa é o momento da publicação da decisão. Pois, neste momento da publicação da decisão, o acusado passa a ter direito adquirido às leis processuais recursais em vigor. Então, o que é importante é o momento da publicação da decisão, porque é nessa hora que o acusado passa, daí em diante, né, efeito as nunc, né, aí em diante o acusado passa a ter direito adquirido às leis processuais recursais em vigor. Podemos dizer assim, traduzindo, que a lei que se aplica ao recurso não é aquela em vigor à época do crime, nem tampouco aquela vigente quando da interposição do recurso, mas sim a que estiver em vigor quando surgiu o direito ao recurso, ou seja, no momento da publicação da decisão, pois é neste momento da publicação da decisão que se adquire o direito à observância das regras recursais vigentes. Importantíssimo. Observe-se que, em se tratando de sentença escrita, considera-se proferida quando publicada em cartório, ou seja, quando a sentença é entregue nas mãos do escrivão, previsto aonde? Artigo 389 do nosso Código de Processo Penal. A intimação serve tão somente para a fluência do prazo recursal, não tendo qualquer relação com a existência do direito ao recurso. Em contrapartida, em se tratando da decisão interlocutória proferida em audiência ou de sentença oral, o próprio dia em que o ato foi praticado marca o surgimento do direito adquirido à observância das regras processuais vigentes. Extinção do protesto por novo júri, segundo a Lei 11.689, de 2008. Para a parte da doutrina, a norma que revogou o protesto por novo júri tem natureza processual material. Traduzindo, se à época do crime o protesto ainda era previsto em lei, este direito subsistirá. Não é a posição que prevalece atualmente. Predomina na atualidade o entendimento segundo o qual, se o julgamento pelo júri se deu após o dia 9/8/2008, o acusado não tem direito a protesto por novo júri. É o entendimento do STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Artigo 4º da Lei 11.418 de 2008. Esta lei passou a exigir a repercussão geral no recurso extraordinário, inclusive no processo penal, para todo e qualquer recurso interposto a partir do primeiro dia de sua exigência. Como se percebe, este dispositivo adota como critério do direito intertemporal o momento da interposição do recurso, o que é equivocado, já que
acaba por emprestar força retroativa à Lei 11.418, de 2006. Bom, por esse motivo o STF condicionou a demonstração da repercussão geral às alterações regimentais que somente entraram em vigor no dia 3 de 5 de 2007. Portanto, a exigência da repercussão geral só passou a incidir em relação aos acórdãos proferidos a partir da vigência das alterações regimentais. Assim, nós terminamos a parte de recurso no processo penal. Até o próximo estudo.